Aí a opinião da administração, vamos lá. Bum, bomba. Sua opinião sobre a administração, Juninho? Vamos lá, Cadu. Sobre a administração, Juninho, para início de conversa, Juninho, você disputou a eleição contra os outros candidatos? Sim, disputei com o Vandão, né? A gente vinha de uma administração de 8 anos, inclusive quero mandar um grande abraço aqui para o nosso sempre prefeitão Sandro Bola, inclusive ter sentado aqui nessa cadeira, que eu tive o privilégio de trabalhar com ele durante 8 anos. O Bola também é uma outra pessoa que tem um coração imenso, né? Quem o conhece sabe, né, do grande homem que ele é, né, e da grande administração que ele fez. Tanto fez que foi o primeiro prefeito da história de Piratininga a ser reeleito. A gente, em mais de 120 anos de emancipação do município de Piratininga, nunca teve um prefeito que foi reeleito na história. O Bola foi o primeiro a ter esse feito. E foi reeleito com 78% de aprovação da população. Então, para você ver como que foi esse mandato do Bola. Né? Findando esse mandato do Bola, agora nós temos a atual administração. Eu hoje, no lado de oposição, né? Juninho, a oposição, muita gente vê a oposição assim, a oposição só bate, a oposição é só para ver o lado ruim, né, da administração. Não. Eu acho que assim, a gente tem sim que ver os pontos que foram colocados, né, da administração. Nem por ser oposição eu deixei de ajudar a cidade, tanto que coloquei aqui para você inúmeras conquistas que nós trouxemos para o município, eu juntamente com o Neto, com o Chirran, né, através do deputado Vinícius Carvalho, para ajudar a cidade. Muita gente falou, vocês perderam a eleição, vocês não vão trazer nada para a cidade. Não, pelo contrário, a gente continua ajudando sim, mas nós temos a nossa visão política, né, da situação. Por exemplo, como eu falei para você, esses dias eu vi que foi tinha sido mandado um projeto para a Câmara para criação de cargos, né, de algumas secretarias e cargos no município. Eu posso falar com propriedade porque eu tive durante 4 anos como vereador junto com o Jorge, com o atual prefeito. E não condiz com o que ele falava lá na sessão da Câmara. Porque na época ele questionava muito a administração do Bola, inclusive por diversas vezes ele usou a tribuna com a seguinte fala: que se gastava mais de R$1 milhão por ano com cargos comissionados. Que não era necessário ter os cargos comissionados, a quantidade de cargos que tinha. Piratininga na época tinha 12 cargos. Né? E que o Bola tinha que enxugar os cargos, que o Bola tinha que pegar um exemplo, a secretaria vou dar um exemplo para você, secretaria de saúde e educação, e unificar, de 2 fazer uma, para poder diminuir os cargos, né? E quando ele ganhou a eleição, o que se esperava dele? Vamos ver agora se ele vai colocar em prática tudo aquilo que ele falava na Câmara. A primeira coisa que ele fez foi ocupar todos esses cargos. Então, na minha opinião, não condiz com o que ele falava lá atrás. Ele falou que era o melhor vereador do Bola era ele. Porque ele fiscalizava e falava pro Bola que era certo e que era errado. As palavras dele aqui, né? Não, então, mas deixa eu te falar, que nem ele falou, ele fiscalizava, mas não fez mais que obrigação. Eu também, como vereador, mas na época fazia parte da base, fiscalizava e trazia recurso. Coisas que na época, como vereador, ele deixou muito a desejar. Não trouxe recurso para o município. Se você perguntar para ele, em 4 anos, quantas vezes ele foi para Brasília? Nenhuma. Quantas vezes ele foi para São Paulo? Atrás de recurso, dá para contar nos dedos. Isso como vereador. Como vereador, você pode ir lá e ver. Entendeu? Isso aí tem comprovação na Câmara, porque todas as viagens que a gente fazia, a gente tinha que comprovar a viagem. Então, assim, tudo isso que eu falo para você não condiz com a atual administração dele hoje, né? Então, Juninho, você está criticando? A gente tem que criticar, porque na época ele fez isso também. Só que aí quando ele entrou, ele não mudou nada do que o Bola tinha feito, né, nessa questão. Os cargos continuaram, ele nomeou os cargos. E além de nomear os cargos, agora ele está querendo criar mais cargos. Ou seja, ele está vendo que é difícil administrar com poucos cargos. E se você pegar na região, na época ele batia, falava dos cargos do Bola. Só que na época, até hoje, Piratininga é uma das cidades que menos tem cargo comissionado. Se você perguntar para mim, Juninho, precisa ter mais cargos? Eu acho que precisa em alguns setores você criar alguns cargos. Mas como ele batia lá atrás e agora ele está querendo criar o cargo, então assim,
eu via que na época, ele não, que nem ele falou que foi o melhor vereador. Eu acho que ele não queria só ajudar. Ele queria mesmo seguir essa linha de oposição e criticar que ele tinha as intenções dele lá na frente, como ele conseguiu. Né? Você acha que tudo isso aí foi uma base, uma estratégia? Sim, com certeza. É uma estratégia política dele, né? De pegar esse gancho aí, de ser oposição na Câmara e seguiu essa linha, né? De raciocínio dele, que eu acho que também não critico. Eu acho que cada um... Eu também já fui oposição na Câmara, na época, na primeira administração, né, na primeira eleição minha, como vereador. Mas é o que eu falo para você. Eu acho que, assim, você tem que seguir essa linha de raciocínio, né? Que como você, quando você era vereador, quando você tá lá na situação de tacar pedra, né, no telhado dos outros é fácil. Agora que ele tá do outro lado, né, recebendo a pedrada, ele tá vendo quanto é difícil. Então, assim, quando você vai colocar uma situação, você tem sempre que pensar dos dois lados. Eu acho que você não tem que pensar só no seu lado ou no que você acha que, não, se eu fizer isso aqui, eu vou ter a aprovação da população. Só que você se esquece que no dia de amanhã você pode estar no lado dele, que é o que está agora. Hoje ele está do lado oposto. Hoje ele está tomando pedrada. Está sendo fácil a administração para ele? Não está. Entendeu? Então, assim, essas questões que eu falo para você, eu convivi com ele 4 anos. Então, eu vi muita coisa ali que ele falava ali que hoje ele não está conseguindo fazer. Muita coisa que lá atrás ele bateu,